E tô gravando. Tá todo mundo conseguindo ver aí? Acho que são. Acho que são sim. Tem alguém que não tá vendo? Alguém não está vendo? Eu. Deixa eu. Faz aí o negocinho, João. E agora? Alguma mudança, Tanara? Eita. Tela preta. Olha. Deixa eu compartilhar a minha aqui. Ah, o Discord só não tá afim, mas não acontece. Tá pra ver a minha tela, Tanara? Assim. Show. Pronto, bora lá então. Só pra relembrar, a gente tava comentando a parte de orientação a objetos ontem, né? A última coisa que a gente falou foi dos construtores, que são basicamente as estruturas que, né, criam a instância na nossa classe lá, criam o nosso objeto. Então, como a gente falou, né, é meio que não é necessário ter um construtor, mas é muito comum você usar. Pode ter mais de um construtor, inclusive na classe. Você define mais ou menos o que é que o construtor recebe lá pra poder criar sua instância, né, com os valores e tal. E que tem essa diferençazinha de um construtor de uma classe que você definiu e um construtor de um objeto Salesforce. Que né, tem essa diferença assim que do name e tal, que você diz qual é o valor que você está passando e não importa a ordem. Beleza? Bem, a gente vai entrar aqui na parte de métodos agora. O que é um método? Método basicamente é, né, uma função da programação. Para quem já viu coisa de programação, provavelmente já viu função aí. E é essa ideia aplicada à orientação a objeto. Aí a gente passa a chamar de método. Que essa mudança, assim, o fato de ter essa mudança é pelo método ele ser atrelado à classe. Então a função lá no paradigma de desenvolvimento o estruturado, a função uma função, uma parte assim, como digamos assim, que dá um suporte pro código principal. Ele tá lá Ele é a como uma parte principal, né? ferramenta. A função, quase. Eu digo tipo as funções que você usa. Como assim? Como assim, No Eduardo? estruturado, eu digo. Porque, por Na exemplo, quando eu estruturada tem a trabalhava classe com. principal com as funções e tem Ah, também aquelas funções meio que, né? Mas é verdade, tem no hum, código principal também. Assim, basicamente ele é basicamente recebe o input, te dá um output baseado no que ele faz, que é o que você, né, precisa. E é isso, ele faz um processamento lá e é basicamente isso. Ele não se importa muito com o que tipo de informação ele está trabalhando, no sentido de que, tipo, não importa qual classe é, não importa qual entidade é, ele só recebe a informação e te dá uma resposta e é isso. Os métodos aqui na orientação a objeto, eles se importam porque eles estão lá no objeto. Então eles têm uma certa afinidade, não afinidade, né, mas eles são próximos ali do que a entidade que eles representam. Então você tem conta tem um certo comportamento, contato tem um outro comportamento, produto tem outro comportamento. Não faz sentido você pegar uma função de produto na maioria das vezes e colocar para um objeto conta, numa instância, né? Não faz sentido, pois é. provavelmente não vai funcionar. No... O João tá dando esse exemplo, mas é tipo, os métodos eles vão estar. Eles podem estar. Você tem dois tipos de métodos, basicamente. Você tem métodos que vão estar lidando com uma lógica interna da que tange aquela classe. Então, estava dando o exemplo ontem da questão do tabuleiro, né? Então, uma classe tabuleiro, ela pode ter métodos que vão estar aplicando uma lógica interna que tange ao tabuleiro para funcionar direitinho no seu jogo, ou ela pode ter métodos que eles vão estar soltando, a gente chama de mensagens, isso é um termo muito acadêmico até, mas basicamente métodos são usados para levar informações de fora do tabuleiro para outras classes, né? Então, quando você tem métodos, você tem esses dois tipos aí. E como o João estava falando, não fazia sentido, por exemplo, o tabuleiro ser responsável de, por exemplo, guardar a posição de uma peça de tabuleiro, entendeu? Porque da função do tabuleiro é o que tange a um tabuleiro.
Ele serve para posicionar peças. Então, o tabuleiro ele tem que receber da peça qual a sua posição. É a responsabilidade da peça passar para o tabuleiro a sua posição e então o tabuleiro processar isso internamente. Quando a gente tem a orientação ao objeto, a gente tem que tomar muito cuidado quem é responsável por isso. E a gente toma esse cuidado. Tu poderia passar. O próximo slide é um exemplo de código, João? Uhum. Pronto. Aí a gente toma esse cuidado, porque a gente não vai falar sobre pilares da orientação ao objeto nesse curso, né? Mas aí, quando a gente está tratando, porque a orientação ao objeto tem 4 pilares, né? Que é a abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. O primeiro pilar, que é a da abstração, ele tange o seguinte. Então você tem uma classe cafeteira. Digamos que a gente construiu essa classe cafeteira e aí a gente deixou lá para uma pessoa fazer esse código, né? Quando a pessoa ela for mexer a classe cafeteira, ela vai saber que a classe cafeteira é responsável apenas por coisas que tangem a cafeteira. Ela não precisa estar fazendo coisas que não tangem a cafeteira, entendeu? Então você colocar, tipo, sei lá, um método beber café dentro da cafeteira, tá quebrando com a abstração, entendeu? Por quê? Porque beber café não é uma responsabilidade da cafeteira, sabe? Então, à medida que a gente vai construindo as nossas classes, a gente tem que ter ciência de que aquele método está presente nessa classe, porque realmente essa é a classe responsável por fazer isso, tá? E aí, uma coisa que a gente acabou não falando de variável, João, mas eu acho importante comentar, nome de classe, sempre a primeira letra minúscula, nome de método e variável, e aí quando eu falo variável, atributo também, primeira letra minúscula, tá? Isso aqui ajuda muito para que a gente esteja lendo o código, sabendo diferenciar o que é o que. A única exceção é essa questão do método começar com letra minúscula é o construtor, porque ele tem que ter o mesmo nome da classe, beleza? Aí ele começa com a letra maiúscula também. Rapidão, Tá a bom? classe é maiúscula, porque acho que tu falou minúsculo, não sei se... Eu falei, foi? Falou tudo minúsculo. A classe culpa do é Pablo. maiúscula, é do Pablo. Classe, primeira letra maiúscula, de cafeteira C maiúsculo. Fazer café, colocar pó, 2 métodos, letra minúscula na primeira, tá? Daí a gente vai dividindo os outros nomes com letra maiúscula, tá? Enfim. Camel case, exatamente. A gente usa o camel case, que é essa ideiazinha começa com minúscula e vai aí as próximas palavras junto. E com a letra maiúscula, a primeira letra da palavra, para poder identificar, é mais fácil de ler do que você colocar tudo minúsculo aqui e fazer café. Beleza, não é um exemplo simplesinho, mas talvez uma variável com 3, 4 palavras fique um pouco esquisitinho. Pois é. Bem, então, né? Como o Mauro falou, os métodos eles meio que identificam ali o comportamento daquele objeto e como é que eles interagem com os outros objetos, né? Então é importante essa definição, porque função, né, ela não se importa muito com nada, ela só faz o que ela tem que fazer e pronto. E o método ele tem uma certa característica ali que é importante a gente sempre pensar bem no que é que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo. Sim, como eu falei, eles implementam comportamentos, são chamados de outros objetos, mensagens, para diferencial interno. Beleza, tranquilo. Já falamos aqui, deu uma ideia boa. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Métodos estéticos. Isso aqui a gente usa bastante, principalmente aqui no conceito de Zeus Force, que o método estético são aqueles caras, a gente faz na definição, vou até abrir aqui para mostrar para vocês, mas na definição do método, a gente não... desculpa, ao chamar o método, a gente não precisa declarar uma instância daquele objeto. O que isso quer dizer? A gente não precisa ter instanciado aquele cara lá, digamos assim, um objeto concreto, a forma dele, para a gente poder usar o método. Nesse caso, por exemplo... Tu tá compartilhando a janela, João, tá compartilhando a tela, não? Não, é porque eu tô abrindo aqui o tá bom. console. Mas devagarzinho sempre. Sim, o que eu tava falando? Sim, por exemplo, lá o objeto cachorro que a gente fez lá, que acho que ainda tá salvo aqui na org. Agora sim, pera aí, deixa eu trocar aqui. Maravilha. Aquele objeto cachorro lá que a gente fez na org, não faz muito sentido a gente ter, por exemplo, o método chanLati, né? O método estático lati. Por quê? Porque a gente precisa daquela instância, daquele cachorro, pra gente saber que ele tá, né? Que é aquele cara que tá... aquele cachorro que tá latindo. Deixa eu abrir aqui a classe que eu... Então pronto. Esse método aqui, lati, né? Não precisaria. Esse aqui, renomear também. Não precisaria ser estático. Não seria bom ser estático, porque a gente precisa daquela instância, né? Do cachorro pra, né? Enfim. Poder mudar o nome dele. Tem outros casos que a gente
não precisa dessa instância. Não faz muito sentido pra gente ter aquilo, não tem aquela necessidade de ter físico. E muitas vezes isso aí acontece naqueles métodos mais tipo, tem vários casos que você usa, mas principalmente assim no seu dia a dia você vai usar nos métodos que são mais de, digamos assim, mexer com mexer com banco de dados, mexer com alguns tipos de alguma função, algum comportamento que seja, né, não seja da instância. Então, por exemplo, você faz um método, um exemplo bem prático, seria algo de formatar datas, por exemplo. Acho que eu fiz isso ontem. Que é quando você faz aqui a data no Salesforce, como é que era mesmo? Date, data, igual a. Tem o new instance, né? Mas deixa eu fazer o system.do. Eu vou fazer o system.do só pra mais fácil. E eu poderia ter feito um debug logo, mas enfim. Data. Vou mostrar aqui. Ele tem a data tem um certo formato que é o padrão do Salesforce. Você vai vir nesse cara. E às vezes a gente quer formatar, né? Essa data, por exemplo. Só que tá aqui o formatinho dele, é sempre esse aqui, é ano, mês, dia, com esses tracinhos, e aqui é o horário, porque ele já vem com horário. Às vezes a gente não quer esse formato, a gente quer um formato Essa mais data tá meio estranha, né? João, acho que teu microfone tá mutado, viu, cara? Ops. Vou fazer até aqui parte, eu acabei de mutar. Enfim. Eu não sei, tu tava tipo clicando na data e eu só tava muito confuso, entendeu? Sim, esse aqui é o formato da data, que é o ano, o mês e o dia. E o horáriozinho aqui veio 0 porque é o padrão do System Today, ele vai 0 horas. Porque é só o dia. Por que tá estranho, mob? Não entendi. Não, ele tava certo, é o que pensei errado. Ok. E às vezes a gente quer formatar isso. E quando a gente faz esse método, né, de formatar, a gente bota em alguma das classes lá, que faz sentido de colocar, até uma classe de utilidades que a gente chama às vezes. Não faz sentido a gente ter uma instância de uma classe para isso. Não tem porquê, não tem um objeto lá que a gente está manipulando. A gente está pegando uma data e formatando ela. Então seria um método, por exemplo, a gente pegaria algo tipo, sei lá, string. Acho que dá pra fazer com string mesmo, data formatar. A gente poderia fazer algo do tipo data ponto, acho que é day. A gente fez isso ontem, não fez não? Eu tô ficando louco. Foi assim. Aí a gente faz a barra mais data ponto month. Maravilha. E aí a gente imprime esse cara aqui. Vamos ver o que é que sai. Errei. Data ponto. Opa. Aí fica difícil porque é uma função. Isso aqui. Vamos ver. E aqui a gente meio que manipulou, vamos ver se tá certo, né? A gente manipulou pra uma data mais comum, né? Faltou só o 0 do 8, né? Normalmente é 08, sei lá, enfim. Esse é um exemplo de um método que, por exemplo, poderia ser muito bem estático. A gente coloca ele numa classe lá, bota ele como estático, não precisa declarar, e a gente chamaria ele... Foi mal, tá trocando aqui. A gente chamaria ele assim, caso a gente declarasse um método public static... retorna uma string, né? Aí seria, sei lá, formatar data. Ele receberia uma date data. Aí teria esse comportamento aqui dentro. E pra chamar ele, a gente faria só o nome da classe. É porque ele não tá na classe agora, foi meio difícil de mostrar. Mas classe, ponto, formatar data. Passando a nossa data pra lá. A gente não precisou declarar, fazer aquele classe, objeto igual a new, classe, iniciar ele com os valores aqui, larará, fazer todo aquele processo. A gente só chamou isso aqui e pronto. É um jeito mais simples de chamar o método que a gente precisa usar, sem precisar criar a instância, só com essa palavrinha aqui da função para indicar onde é que ele está, né, e tal. Essa é meio que, digamos assim, um exemplo, acho que um exemplo bem do dia a dia, talvez. Tem outros casos, né, mas esse aqui acho que é um bem comum. Muitas vezes porque o Salesforce lá, esse é o padrão americano, né, de data. Aí, muitas vezes está fazendo alguma coisa aqui, né, Brasil, então tem que mudar o formato, a gente sempre faz isso, é bem comum. Dúvida? É só a gente trabalhar com métodos estáticos. A nossa classe, ela precisa ser estática também ou não? Não.
classe Não. é declarada do mesmo jeito que é normalmente, e aí você declara só aquele método particular ali como estático. Então, se eu viesse no cachorro aqui, eu, por algum motivo quisesse botar o data, o formatar data aqui na classe cachorro, né? Porque faz sentido. Ele iria ser desse jeitinho aqui, né? E tá, e faria o negócio e beleza. Vai dar problema que tem um return, enfim. Seria só isso aqui mesmo, static, tá funcionando aqui. A classe continua da mesma forma. Beleza? Beleza. Mais alguma perguntinha? Ok. Vamos lá. Classe, métodos, se utilizar sem que classe, certo. E métodos estáticos são bem importantes para classe de teste, porque no geral a classe de teste a gente não trabalha com instâncias nem nada e a gente sempre faz os caras, né, estética. A gente vai falar, acho que a gente não vai conseguir falar sobre classe de teste treinamento, vai dar, mano, acho que não, né, não sei se a gente fala amanhã. Mas Se a gente falar, vai ficar ruim. vou só dar rapidamente aqui. Basicamente o Salesforce ele precisa que você teste as classes. No caso de interface seria a mesma coisa. Declarando interface seria. A interface também não precisa ser estética. Não, acho que nem tem como. Não sei se tem como colocar estética. Acho que não. Mas seria a mesma coisa. A interface normal e o método estético lá. Interface, talvez a gente fale agorinha, se der tempo, mas é um negócio um pouquinho mais avançado. Sim. Rapidão aqui do Salesforce, ele tem essa parte de code coverage. Então, quando você faz uma classe, você precisa testar ela e você faz uma classe de teste. Então, você tem um, sei lá... Teste coverage? Teste coverage. Code coverage. Enfim. Não, mano, eu tô frescando. O quê? Teste coverage lá. Igual a 1. Não, perfeito. Excelente. Nossa, enfim. Depois eu explico pra vocês, cara. Gambiarra pura. Enfim. Aí tem cachorro, a gente faria uma classe cachorro teste, que a gente chamaria todos os métodos desse cara pra testar o código. Ele realmente é uma cobertura, não tem como eu mostrar agora, porque eu não fiz pra esse cara e pra nenhum nessa org, eu acho. Porque, enfim. Mas ele iria mostrar tipo as linhas assim, como azuis e com vermelhas, que é o que foi testado, que é basicamente você chamar esse cara em algum canto e funcionar, ele retornar um valor e beleza. E aí o Salesforce, para que você consiga botar as coisas lá na org de produção, que a gente falou, né, que é o ambiente, digamos assim, principal, o ao vivo, ele precisa ter 75% de cobertura de uma classe, pelo menos. Então você tem que realmente fazer uma classe de teste que use a sua classe e cubra pelo menos 75%. Quanto mais, melhor. Mais perto do 100. Tem algumas coisas que você não consegue, tipo, às vezes você vai chamar alguma coisa e sobrou uma linhazinha, um if e um else. Aí você chama e cobre só o if, o else é tipo pra pegar algum erro e às vezes não cobre. Beleza. Mas, né, tem essa parte de cobertura. E aí, métodos estáticos, a gente basicamente só usa eles pra fazer os testes e tal. Só um detalhe aí pra quem quiser ver depois. Bastante coisa aí sobre teste, bem importante, bem útil. Bem fácil de fazer errado. Bem legal quando você faz certo. Ajuda bastante. O que mais? Bem, aqui um exemplozinho. O método estético. Então tem a classe consumidor. E aí tem beber café. E você não precisa dar instância pra beber o café. Não? Exemplo. Acho que eu acabei de mostrar que é mais ou menos similar e a mesma ideia. E aí a classe normal lá e tal. E métodos estáticos, é importante observar que métodos estáticos podem chamar apenas outros métodos estáticos. Isso é bem importante. No caso, quando você tenta chamar aqui esse rapaz aqui, eu estou no método estático, buscar mensagem e eu tento chamar um método que não é estático. Não dá certo. Por quê? Porque esse cara precisa da instância para funcionar. Se você está usando um static que não precisa de uma instância e você tentar chamar algo que precisa de instância, simplesmente não vai dar certo. Esse cara não tem o requisito para ele ser chamado, que é ter a instância do cara lá. Então não vai funcionar. Aí você tem que se ligar com isso, para quando você está fazendo um método chamando o outro e tal, você tem que realmente declarar isso aqui de forma que faça sentido para funcionar. Porque se você fizer um métodozão lá bem complexo, bem bonitão aqui, né, não precisa dar, ou que precisa dar instância, se você quiser chamar ele depois aqui, vai dar problema, mas tem que mudar um pouquinho. E às vezes tirar o static ou colocar o static é um pouco complicado. Porque às vezes você precisa de um contexto lá, de um atributo iniciado, por exemplo, para poder trabalhar com ele, e você só pode ter um atributo iniciado se tiver a instância, né? Não faz sentido se não fosse assim. Enfim, tem uns detalhes, mas no geral é tranquilo, é difícil de realmente dar esse problema. Mas prestem atenção, usem static realmente quando faz sentido o cara ser static.
E quando não fizer sentido você precisar daquela instância, você sabe que vai precisar, não usa. É. E só pra complementar que tem um erro aí nesse slide, realmente static não pode chamar métodos não estéticos, mas um método não estético pode chamar métodos estéticos, tá? Então se fosse Isso aí. o contrário aqui, se fosse Finjam que esse, a cara... ideia é a mesma, tá? Não isso existe, aqui tá? não existe. Porque Fechem se os olhos. fosse esse pegar a mensagem aqui e estivesse chamando buscar a mensagem, ia dar certo. Por quê? Porque esse cara, pra você chamar ele inicialmente, você tem que ter a instância. Então se você conseguir chamar ele, é porque tem uma instância lá bonitinha da classe, né? Um objeto. E aí ele poderia chamar esse cara porque pra ele é indiferente. Se tiver instância ou não, o static vai funcionar. Entendeu? Então esse caminho aqui de começar com esse cara e dentro dele chamar esse primeiro, funciona. Mas o contrário, esse primeiro chamar o segundo não dá certo. A não ser que tenha instância. Enfim. Beleza? Beleza. Ok. Qualquer coisa vamos falando, pessoal. Sim. Acho que dá pra falar rapidamente interface aqui. Só pra... A ideia não vai dar pra ir muito a fundo, mas... A ideia principal de interface é uma forma de comunicação entre os objetos. Um meio de comunicação, a gente declara desse tipo. É como se fosse a classe ou a interface, ela dita mais ou menos o que é que aquela interface dita mais ou menos como é que aquela classe vai ser. O que é que pelo menos ela tem que ter para poder ser considerada naquela classe que você quer, para poder implementar a interface. Então quando você declara uma interface, você está meio que fazendo como se fosse uma espécie de um contrato. Você está dizendo aquilo básico, eu vou até rapidamente aqui. Meu Deus, Developer Console. Interface. Opa. Interface legal. Quando você declara aqui, aí você vem interface. E aí você declara métodos aqui dentro. Então, public static. Void método super legal. Eita. Enfim. Quando você declara esse cara aqui. E você vai criar uma classe que implementa esse cara, você está obrigando aquela classe que implemente essa interface a ter esse cara. Isso parece um pouco estranho, tipo, né? Pra que eu vou obrigar, né, a classe a fazer isso? É por uma questão mais primeiro, reaproveitamento no geral de código, você poder trabalhar com essa interface aqui em vários cantos. E segundo, para meio que você meio que obrigar a ter aquela lógica para evitar aquele mesmo negócio que eu falei no começo da orientação a objeto. Evitar que o programador, o desenvolvedor, faça algo que não era para ele fazer. Então é aquela questão do caminho, o melhor caminho, sabe? Tem um caminho bom e tem um caminho ruim. E tirando o caminho ruim, a gente melhora o resultado. Porque aí só sobra pra pessoa escolher o caminho bom. Então o exemplo clássico que tem, principalmente quando você tá na faculdade, você tá vendo, é aquela questão dos animais, né? Aí faz o exemplo da ave, não sei o que. Você pode fazer uma interface nesse caso. E aí as classes implementam essa interface e todas elas têm aquele mesmo método bonitinho. Mas no geral é para você controlar o comportamento, para você forçar com que aquelas classes tenham aquele comportamento específico. Pelo menos aquele. Se eu quiser fazer uma classe que implemente essa interface e tenha mais do que esse método, tenha outros, mais 2, mais 3 e vários atributos, beleza. Mas eu tenho que ter esse método super legal aqui para ela funcionar, senão não dá certo. Tu falou da questão do acoplamento, João, pra interface? Não, né? Não. Tu quer falar ou eu posso falar? Pode falar. Uma ideia também, além dessa questão do contrato, né, de falar da interface, eu acho que eu não vou falar disso não, João, acho que foge um pouquinho do negócio. Mas, volta lá pra aquela tua guia. Tu pode pegar um exemplo que tu implementa, tu coloca Peraí, lá... me perdi. Como é? Volta lá pro VS Code. Developer. Então, o que tá acontecendo? João, tu poderia construir rapidamente uma classe que implementa essa interface legal? Uhum. Pode ser tipo qualquer coisa, pode ser só tipo classe incrível. Classe... Ei, alô? Começou bem, viu? Não, é o misclick Então aqui nós temos um instrutor, viu, galera? Teclado novo, alô? Escorreguei. Classe... incrível. E aí você vem aqui... E aí, implement... Qual é o nome? Interface legal. Aí tu vai, ele não vai deixar tu eu vou dar salvar deploy, aqui né? bem bonito, né? Tranquilo, maravilha. Aí daí o problema é outra coisa aqui, é o cachorro. Tu também não salvou a tua interface, brother. Verdade, e ele não deixou eu recomendar alguma coisa aqui. Tá reclamando de public. Por que tá reclamando de public? Uma coisa errada. Escrevi errado?
Não? Não. Dependent class is invalid and needs recompilation. Class interface legal expecting. Deixa eu fechar isso aqui. Tchau, erro do cachorro. Por favor. É na classe incrível, Não, mas esse Ô, outro João. aqui, ó, expect. Ué, eu acho que não pode colocar static. será? Não. É. Tá, então retira o que eu disse ali, Carlos. Da interface não é a mesma coisa, não tem método estático. Interessante, vivendo e aprendendo. Não, E aí esse carinha aqui, ele não deixou a gente salvar, porque... eu acho que tu pode instanciar, pode colocar o método como static aí, sabia? Um método super legal. Vamos tentar. Não. Static, void... Tem o... Qual é o nome da... Falta só um system debug. Source... Overriding plans to interface must be global. Must be global ou public, é porque tu não botou public no nome. Não. Dentro. Sempre, todo método de interface é public, é dentro do. É, aí tu tem que botar public. É verdade. É só na interface que não tem. Não. Então deu certo. Você nunca vai ter um método private numa interface, tá, galera? Você sempre vai ter métodos publics. sentido. Porque a ideia de uma interface. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem dois tipos de método? A gente tem aquele que é a lógica interna de uma classe e tem aquele que é para se comunicar com classes, outras classes, né? Uma interface, você está implementando métodos que eles tratam sempre de mensagens que você está levando para outras classes. Se você quer construir um método que vai ser herdado por múltiplas classes, que ele trata de uma lógica interna, então você está falando de uma classe abstrata e não de uma interface. Só que a gente não vai ter tempo de falar sobre classe abstrata aqui, tá? Bastante coisa, é difícil ensinar a orientação a objeto inteira em, tipo, uma aula, né, 2 horas, Pois é. contando que a gente começou atrasado ontem. Mas aí, tipo, só para finalizar essa questão aí, vocês podem ver que o João implementou a nossa interface, então a interface ele fez o contrato, e aí ele implementou essa interface e cumpriu com o contrato na classe incrível. E aí digamos que ele vai ter uma outra, aqui eu vou tentar ser breve, só porque é uma questão de acoplamento que era até um tópico um pouquinho mais avançado. Mas é porque, às vezes, pode acontecer de vocês, digamos que você tem uma outra classe que eu vou chamar de classe 2. E aí na hora que você vai instanciar essa classe 2, ou então em algum método dentro dessa classe 2, você vai usar a classe incrível, certo? E aí qual é o problema de você estar fazendo isso? O problema de você estar fazendo isso é que você gera uma situação que você deixa a classe 2 muito acoplada à classe incrível. E isso não é ideal, porque pode ter alguma alteração na regra de negócio, é porque o nome classe incrível é ruim. Né? A gente, quando a gente fala de acoplamento assim, a gente geralmente fala de desconto. Troca esse classe incrível por desconto, João. Não sei se... Então, digamos que você tem esse desconto, digamos que em vez de a interface legal seja e desconto, né? Você tem ali uma interface que ela trata sempre de descontos que você está aplicando. E aí você tem uma classe que ela vai calcular o valor com base nesse desconto, tá? Aí você vai fazer a variável lá, desconto, é o tipo, desconto, descontinho, vai ser igual a new desconto. Então você instanciou o novo desconto. Qual é o problema de você Você pode fazer assim, vai funcionar? Pode. A questão que você está fazendo isso é que você deixa essa classe que está implementando, que está usando esse desconto, muito acoplado a desconto. E vai que você tem múltiplos descontos diferentes. Você tem uma classe que é grande desconto, você tem uma classe que é desconto pequeno, e todas elas estão implementando essa mesma interface e desconto. Aí tu vai fazer vários ifs na tua classe para poder diferenciar, talvez esteja muito abstrata essa ideia. Mas a questão é que ao invés de você estar declarando a variável desconto declarando essa variável que está aplicando o desconto com o nome da classe desconto, você estaria declarando o tipo dessa variável como sendo iDesconto. Por quê? Porque assim você pode estar colocando qualquer desconto que esteja implementando essa interface e você não fica preso só àquela classe, entendeu? O João vai... Obrigado, João. Então você estaria fazendo assim, porque aí assim você reduz o acoplamento que haveria dessa classe que a gente não fez com a classe... Aí ele está acoplado porque ele está fazendo new desconto, mas
Às vezes, como é um método, você estaria recebendo ele como parâmetro. E aí você teria descontão, aí ele poderia estar implementando um novo descontão aí e tal. Né? Aí new descontão e tal. Isso. Aí, como toda vez que você faz um new, você tá fazendo. Você tá deixando acoplado. Então meio que Não, pode. mas é só pra mostrar a ideia. É, só um de exemplo. receber. Então a gente. O ideal é que você esteja fazendo assim com interface para reduzir essa questão, tá? Só um detalhe aí. Isso aqui nem vai cair tanto no. Nem vai cair em Vocês teste não e vão se tal, preocupar muito então. com isso, Só... mas é algo a mais, digamos assim. Que é bom vocês saberem, bom vocês utilizarem depois, mas que também é perigoso e fácil você usar errado e acaba dando problema. Então, tem umas certas, né, detalhezinhos aí, importantes. Beleza? Yes. Alguma dúvida? Acho que foi aqui. Acho que é isso. Tudo certinho. Acho que ok, né? Beleza. E Mário falar de aura. É, vamos implementar o Kahoot e vai ser a hora. Boa! Esqueci. Então, vamos lá. Vai botar aí? Vou botar. Eu vou parar de compartilhar aqui, pessoal, e vocês vão aí na telinha do Mauro. Sou Kahoot Master aqui, galera. Graduação em Kahoot. Só ver se não tem nenhuma pergunta com a resposta errada, né? Um detalhe. Só vou ter Ah, um parar de detalhe. compartilhar. Faz a boa aí pra mim, Mauro, que eu não consigo ver. Ah, boa? Como assim? Que boa. A tela aí tá carregando. Ah, tu não consegue ver minha tela? Não, nem eu consigo. Não, nem eu. Discord realmente. Oh. Deu bom? Uhum. Pronto. É, só ver aqui se tá tudo certo. Beleza. Melhorou aí, Carlos? O Carlos tá com tela preta. Deu certo. Boa. Boa. Play, teach. Tu tá. Ai. Ah, certo. Ok. É, eu tô em outra tela. Uhum. Yep. Quem vendo aí a minha linda área de trabalho. Excelente, vazou tudo. Né, vazou tudo. Shakira, galera, não vê. Ah, vocês vão ver aqui que o Kahoot ainda tá carregando, bichinho. Ok. Tá aí o código. Tela preta. Calma aí. Link aí. do Foi agora, Kahoot. Carlos? Boa, Lázaro. Obrigado. Foi mal. Lembrando, coloquem o nome de vocês. Podem colocar uma Por zoeirinha favor. depois, mas coloquem o nome de vocês. Hoje não tem nenhum ouvinte aí pra frescar. Né? Tá bom. Pablo só atrapalhando, né? Vamos outra palha. Toda a vida. Todo mundo? Falta alguém? Acho que tá todo mundo aqui. É, 16 pessoas. Tá todo mundo aí. Ou não. Dole uma! Ué. Dole duas! Dole três! Ah, Mas- é tu, não tá. Ah, esquece. Ok. Que foi? Não, tudo Tu certo. já contou aqui? Tudo aqui. Todo mundo? É pra tá. Aqui tem 18 pessoas vendo e 17 pessoas aí. Duplicate of quiz Salesforce. Duplicate. Ups. Quais as principais vantagens da orientação a objeto? Eu não entendo essa imagem. Eu pesquisei orientação a objeto no Google, aí eu acho que isso aí era alguma coisa de um curso. Aí saiu essa aí, promoção. Era só essa foto, não dizia nem o nome do curso, nem nada. Era só isso. Aí eu peguei e botei. Mas, tipo, umas piadas tuas com tu mesmo. É.
A organização e reutilização é a grande questão da orientação a objeto. Você tem um código organizado em classes, cada classe tem sua função, sua responsabilidade, tem os métodos que ela tem que fazer, e você também pode estar reutilizando aquele código muito mais facilitez. Desempenho e robustez não entra tanto nessa questão, simplicidade de entendimento, acho que até nem sempre, tá? Tem umas coisas bem puxadas. Aí o Você pode Carlos na fazer uma luta pela orientação a coxinha. objeto ser bem complexa, se Ah. você fizer direito. Acontece. Usamos orientação a objeto por... Talvez esse por não tenha ficado legal, né? Essa aí merecia uns 30 segundos, viu? Rápido, galera. Rápido. Chuta, chuta. Ser um paradigma que facilita a transformação do mundo real em código, né? Melhora o tempo de processamento do código, compilar mais rapidamente? Não, não muda nada essa questão. Gera um código mais legível a outros desenvolvedores. O que gera um código mais legível aos desenvolvedores é o quê? Nomes de variáveis, basicamente, já facilita muito, né? Você deixar o código mais legível. Você não fazer, tipo... Você pode até dizer, tipo, você tá dividindo em classes, vai estar fazendo um código mais legível e tal. Mas, tipo, não é por causa disso que a gente usa, né? A gente usa porque ele facilita o processo de transposição, ele facilita... a gente facilita a gente pegar ali. É porque tem um conceito um pouquinho mais avançado, que é a questão de domínio. Que se eu falar agora é porque eu falo muito, né? Mas é tipo... quando a gente está pensando no domínio do cliente, a gente tem que pensar as coisas que tangem do mundo do cliente e transpor essas coisas para dentro do código, entendeu? E aí essa transposição do mundo do cliente para dentro do código é só perfeito para orientação a objeto. Então, é mais ou menos o que a gente falou, o João falou ontem para vocês. Então essa é a ideia principal. Aí se alguém quiser debater, por que a 4 essa aqui não tá certa, a gente pode até quebrar a cabeça. Aí, rapidinho falando em desempenho, normalmente Ah. o estruturado tem um desempenho melhor que a orientação a objeto, mas é um negócio bem assim, É horrível. beleza, que é um pouco mais rápido, tá, mas contanto você não esteja, sei lá, programando um foguete assim pra NASA, ou sei lá, como é o nome daquele Tipo, no seu esforço sistema não tem o que a gente embarcado. fazer pra melhorar o processamento, lá entendeu? no É tudo PC com as máquinas dos deles caras, então... E a diferença é mínima pra gente, então não compensa muito. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Uma classe é a instância de um objeto. Acho que eu botei classe Apex, aí saiu Apex Legends, eu tive que colocar. Nossa, ficou bem dividido aqui. Essa é Falso, viu, galera? a pegadinha. É um pegadinha do João. Uma classe não é a instância de um objeto. A classe é a forma. Quando eu faço assim fica mais grave a voz. Forma. Não, fica mais perturbador. Fica dentro da minha alma. A classe é a forma, tá? Lembra do exemplo do gelo ontem? Pois é. A classe é a forma, tá bom? E a instância é o gelo. A gente pode fazer uma instância por meio de uma classe. Então, uma classe não é uma instância. A classe é a forma para nossa instância. Tá? E o Carlos perdeu a coxinha. Então, Posso dizer que a classe é o que vai ser instanciado? Pode, pode. de uma certa forma. Mas aí, tipo, é porque aí, tipo, a gente tem classe de teste, entendeu? Você não instancia classe de teste, se liga? Você só roda os métodos estáticos. Você pode ter classes que só tem métodos estáticos, entendeu? Então tu não vai estar instanciando uma classe, se liga? Então, sabe? Aí a definição meio que vai um pouco por água abaixo, tá ligado? Quase sempre dá certo, mas, né? Ah. E se você falar, as pessoas vão entender também, não é como se fosse o fim do mundo. Para criarmos uma nova classe, precisamos primeiro criar um objeto customizado da nossa organização. Aí essa tu bota 30 segundos. Não? É uma pergunta imensa, mano. Justo. Eu também foi um susto que eu não lembrava, mas a pergunta foi bem pequenininha. Como que vocês sabem, galera, que a pergunta que o Mauro fez tem só o negócio padrão do Kahoot aí. Quando eu Não faço, tem nenhuma piada, eu boto né? foto completamente nada a ver, só pra atrapalhar mesmo. Aqui eu atrapalho falando a galera. Tá ligado? Então não, tá? Você não precisa criar um objeto customizado para gerar uma classe. Vocês viram ali que o João criou
uma classe desconto, uma classe, várias classes ele criou aí, enquanto a gente estava vendo a questão de POO, e a gente não precisou criar nenhum objeto customizado para isso, tá? Então, não, você não precisa. Ok? Você trabalha com os objetos como se fossem classes, na maioria das vezes, né? Meio que instanciando eles e tal lá, mas não necessariamente pra fazer uma classe tem que ter um objeto. Exato. Sabendo que latir não é um método estético, o erro dessa lógica está em... Vixe, eu coloquei pouco tempo, ó. É, isso aí acho que uns 30 segundos, porque ainda tem que ler as opções, né? É, pois é. Corre, galera! Esse aí foi o Mauro, ele botou foto, mas foi culpa dele. É, a galera correu um pouquinho. O correto seria... eu vou dizer que se vocês tivessem mais tempo, teria dado mais bom, viu, galera? Foi mal. Mas o correto seria hex.latir, porque o erro aqui é que instanciou hex, latir não é um método static, e você está tentando rodar esse método aqui sem estar pegando da instância, tá? Então o correto seria você colocar hex latir aqui. O for tá ok, a instância tá ok, né? Talvez possa dar um erro se o construtor estiver errado, mas o que a informação que tinha era essa. E não, a maioria marcou aqui na verde, só podemos chamar um método se estiver numa interface de forma alguma. De forma alguma. Aqui a gente pode estar criando classes sem interface, a gente usa interface só porque eles deixam o nosso código mais limpo, tá? Então, até porque um método, dentro da interface não tem nem a lógica do método, é só a assinatura do método. Então, é aqui, tá? Essa aqui a gente perdeu o ponto, viu? E o Thiago perdeu a coxinha. Nossa. Eu acredito no comeback, ainda é possível. A gente pode afirmar, tá? Que pesquisa render, como a gente falou da questão aqui, só pelo nome da variável, P maiúsculo, a gente já pode afirmar que é uma classe, tá? E aí no enviar pesquisa, a gente pode estar afirmando que é um método, né? Algumas pessoas podem dizer, mas você não pode afirmar que é um método porque pode ser uma variável. Tá, mas tipo, a maioria das vezes é bem padrão que métodos tenham um verbo na frente do começo dele. Que o verbo o método vai estar fazendo alguma coisa. Então seria muito estranho ter um enviar pesquisa que seria uma variável. Tá? Então. Nossa. Um construtor é um? 1 minuto. Cara. Aí, ó, pelo menos uma vez eu acerto. Tá bem variado o carro hoje. Mas assim é melhor, eu acho que não é possível. A galera responder em 20 segundos. Lembrem que o importante é vocês. A gente atrapalha, né? Eles, né? Demais. E aí, Mauro, como foi teu dia hoje? Pois é, mal, foi muito puxado, mas tô doido, né? Lembro. Confio, sei. Mas deu bom, deu bom. Deu bom, né, Velasco? Paranoia lá. Ô, tu falou, assim que eu falei deu bom, carregou a tela, viu? Isso aí é um sinal. Eu também. Eu não sei o que mais é. Magia. Magia, cara. Oh. Acho que podia ter botado a foto do Luigi aí, viu? Tava, com certeza. Boa, então a maioria colocou aqui, o construtor é um método usado para gerar uma nova instância da classe a qual pertence. Então a gente tem o construtor lá como sendo o nosso método gerador, tá? Subclasse não, subclasse você define como uma classe dentro de outra classe. Variável também não, não é uma variável. E interface também não. Interface não pode nem ter uma lógica, né? O construtor vai ter uma lógica, dentro dele. Então, não. E a Amanda perdeu a coxinha. Vamos lá. Ou não. Um método estático é um método que muda estaticamente ao ser chamado uma segunda vez. Essas bolinhas pulando.
Galera, o método. Eu não sei nem o que seria mudar estaticamente, tá ligado? Muda a parada. Realmente. Eu acho que foi meio pegadinho isso aí, não foi? Não, de forma alguma. Especialmente, se algo é estático, algo não muda, Não, né? pegadinha, imagina. Não tem nada de pegadinha, tá? Não, Não sei. Não, qual, A ó, pessoa fica em pânico assim, "Hã?" não, mano. Um método estático é um método que pode ser chamado sem você instanciar uma classe, entendeu? É essa a definição de um método estático. Não existe, a gente não falou nenhuma vez de um método que muda estaticamente ao ser chamado uma segunda vez, tá ligado? Isso não faz o menor sentido, tá ligado? Então, falso. O método estático, na verdade, é um método que o quê? Um método que você pode rodar ele, você pode aplicar a lógica dele sem ter feito uma instância. Se você precisa fazer uma instância para poder rodar aquele método, então aquele método não é estático. Tá? Não foi pegadinha, galera. Olha aí, Ramon ainda atrás da coxinha. Encapsulamento nos dá maior controle. Ixi, a gente não falou de encapsulamento, né, João? Podem errar isso aqui, viu, galera? Ou pode acertar também, é 50-50. É, 50-50. Só que não tá valendo nada essa daqui. Mas isso aí, né, já tá dizendo ali, o azul. 50-50 aqui, né? A galera foi na cor da pílula aqui, mano. A ideia de encapsulamento é porque a gente não falou, né? A gente falou mais ou menos. Quando a gente tá definindo coisas public e coisas private, a gente tá encapsulando informações dentro de uma classe. Então, você encapsula informações, tipo, você coloca ali atributos private, né? A gente tá fazendo isso para encapsular aquelas informações para que outras classes não possam mexer naquelas coisas que são privadas daquela classe, entendeu? Então a gente está encapsulando informações para ter mais controle e segurança dentro das nossas classes. Então, é essa a ideia. E é a última. Por que usar atributos e métodos private? Spoiler, né, mano? Eu não... Foda, fala demais, mano. Talvez... Mauro aí fez questão de falar no momento antes. Meu 17 pessoas acertaram. Meu Por que amigo. será? Ei! Não, Nunca antes na história dessa indústria vital isso tinha acontecido. Ai, meu bom, Deus. Mauro. A culpa é do Pablo, viu? Se alguém me perguntasse, hein? Mauro. Terceiro lugar, Gabriel Cerquei. Boa! Uhul! Amanda Daniela. Uhul! Uhul! Ramon, ganhador da coxinha. Olha aí, very good. E o Thiago Natan aqui. Uhul! Pode Mandar- cobrar. Pode mandar um privado do Luiz, viu? Pode Passa mandar. até o Parabéns WhatsApp a todos. dele. Mas tu tem galera. que mandar, quando for mandar pro Luigi, tu manda 5 mensagens separadas. Porque senão 3 ele horas da não vê. manhã. É, exatamente. A partir das 3 horas até as 7. E as palavras também, tu manda só uma letra pra cada mensagem. Exatamente. Exatamente. É só assim que você ativa, é o hack da coxinha. Tá? Esquerda, cima, baixo. Confia. Você ganha uma coxinha. Beleza? Então. Por que eu parei de transmitir? Esse foi o nosso último Kahoot. Yay! E a gente vai entrar agora no nosso último assunto. Pra quem não gosta do Kahoot, é... Seria muito. Seria muito legal, galera. São 7 horas. A gente vai começar a falar de componentes Aura. Alright? Eu tenho um slidezinho, slide, mas ele é bem zinho mesmo, viu? Porque tem coisas dele que a gente não vai falar, não. Deixa eu pegar aqui o meu slidezinho. Zinho. E aí eu já recomendaria vocês abrirem as suas organizações no Trailhead, porque isso vai ajudar muito vocês. Muito mesmo. Que pela primeira vez que vocês veem componentes Aura, talvez vocês achem um pouquinho estranho. Compartilhar aqui a tela. Pegar o meu OBS. Eu tô gravando ainda, viu? Tá gravando? Então não vou pegar o OBS. Deixa uma só. A gente vai aqui até... Acho que até como a gente não vai ver questão de comunicação. A gente só vai ver... Talvez a gente fale um pouquinho de debugando. Só isso. Acho que eu nem vou publicar esse slide pra vocês, não. Eu realmente quero focar mais na parte prática hoje, tá? Pra gente não estar muito preso nas questões
teóricas e tal. Eu sinto que PO já foi bem teórico. E o último desafio que a gente vai ter, para além do que vocês têm que entregar amanhã, a gente vai ter um último desafio para a segunda etapa, é o último, tá? E não é nada no naipe da biblioteca, não, pra galera que já tá desesperada. Mas é um último que vai ser sobre componentes áureos, então bem importante que a gente fala aqui sobre parte prática. Tá, então vou apresentar aqui para vocês. Tá, todo mundo tá vendo a minha tela? Tô vendo sim. Sim, professor. Sim. Sim. Sim, professor. Eu acho que é mais fácil perguntar, alguém não tá vendo a minha tela? Não, professor. Eu não tô Não, vendo, professor. professor. Não. Consegue. Galera frescando comigo, mano. Tá carregando. Galera, só pra Oi. avisar quando vocês forem Deu falar bom com o agora, Mauro- Tonara? Oi? Não, pessoal, quando vocês forem falar com o Mauro, vocês podem chamar ele de tio também, viu? Ele adora. É, pode. Eu adoro. Deu certo. Ou então senhor, ele também gosta. Senhor titio é ossa. Maravilha. Mestre Doco. Senhor, Mauro, o que é mobile first? Mobile first quer dizer que ele é facilmente implementado dentro do celular. É isso que é mobile first. A gente Legal. até falou hoje, né? Spoiler. Falou hoje. A conversa hoje. Mas, como é que constrói um negócio em celular? Tá, por que nós devemos usar o Aura, né? A gente nem falou ainda o que é o Aura, mas por que a gente deve estar usando o Aura? Ele é um framework leve, tá? Ele vai lembrar muito o HTML, como a gente vê, né? E a gente vai estar usando, aplicando a lógica dele com JavaScript. Então, lembra para quem já trabalhou aí com HTML, CSS, JavaScript, já tem aí uma boa vantagem com isso. Ele é mobile first porque ele é facilmente implementado dentro de um aplicativo no Salesforce. Então, essa é a ideia do Aura. Ele provê um UI, User Interface, responsivo, né? Facilmente a gente pode estar fazendo isso, a gente vai entender como. Encoraja um padrão de design modular, você pode estar dividindo o nome você pode estar, quando a gente está criando, aqui é um componente Aura, então o que acontece é que dentro de um componente tem um pacote, e esse pacote pode ter diferentes informações, a gente pode estar carregando com diferentes informações, e cada pacote vai ser responsabilizado por determinadas funções. Então, você pode estar dividindo ali a sua estrutura em módulos diferentes, tá? Cada módulo sendo responsável por uma função específica. Ele é mais rápido em comparação ao Visual Force, que é uma outra ferramenta que tem no Salesforce, e a outra que também teria ser o LWC, Lightning Web Component, que lembra muito o React. Mas a gente usa mais o Aura é o mais comum. Você não precisa de bibliotecas externas. Eu lembro que até teve um dia, eu acho que foi com o Pablo, né, Pablo, que a gente estava tentando, acho que a gente precisou. Tava pensando se a gente precisava chamar alguma biblioteca do JavaScript. Foi contigo, Pablo? E aí no final nem precisou. Não, titio. Não, foi não. Mas ele não necessita de bibliotecas externas, então, que é muito importante. Se vocês vão trabalhar com JavaScript, assim, eu fazer coisa com JavaScript, tinha muitas horas no JavaScript que a gente precisava estar chamando uma biblioteca externa para estar aplicando alguma lógica específica. Aí você não precisa disso no Aura. E se entrega facilmente com o construtor de aplicativos do Lightning e com comunidades. E o nosso objetivo aqui é estar mostrando como aplicar ele dentro do aplicativo do Lightning, tá? Botar os seus componentes lá facilmente na sua organização do Salesforce. Por isso que eu pedi para vocês já deixarem aberto lá uma organização de vocês. Então, Aura é um framework de interface de usuário que ele é usado para desenvolver single page applications, aplicações de uma só página na plataforma do Salesforce, tá? Nela, você pode desenvolver unidades reutilizáveis na forma de componentes. Então, você vai estar colocando lá, eu quero criar um novo componente que vai ser responsável por tal coisa, e você pode estar inserindo esse componente em diferentes lugares, em diferentes outros componentes, em diferentes guias dentro do seu Salesforce. Então, você pode reutilizar esse componente à vontade, né? Múltiplos componentes se conectam para criar uma aplicação. Então, você pode ter um componente que é só um input, que tem uma lógica muito específica, e você vai ter um outro componente que vai ser, sei lá, um calendáriozinho com uma lógica muito específica, e você bota esses dois componentes dentro de um componente maior, então você pode ter toda uma lógica ali aplicada. Eles funcionam do lado do cliente, então ele é de front-end, né? A lógica, quando você quiser pegar alguma coisa do banco de dados ou estar aplicando alguma regra de negócio mais complicada, você vai estar enviando as informações do cliente para o back-end que vai estar rodando em Apex, tanto que a gente falou em Apex. Ele tem uma arquitetura ligada a evento. Evento é um negócio muito chato, tá? Especialmente quando você quer se comunicar entre dois componentes. Então, a gente não vai estar falando sobre isso hoje, mas você
tem eventos, tem um nível mais fácil de eventos. Quando você clica no botão, ou então quando você escreve algum código e você quer uma modificação, ou quando você atualiza uma página. Então tudo isso vai estar servindo de gatilho ali, esses eventos podem estar servindo de gatilhos para as suas ações dentro dos componentes Aura, tá? Então, múltiplos componentes são incluídos em uma mesma aplicação. Aqui a gente tem, por exemplo, o componente A, B e D, que eles não tem nada dentro deles, mas dentro do nosso componente C a gente tem 2 outros componentes, e tudo isso está numa mesma aplicação. A aplicação é um outro tipo que a gente não usa muito, que é uma Aura Application, mas você pode estar... Aqui isso poderia ser um outro componente, o componente Z, entendeu? Que engloba todos esses aqui. Muito essa questão de desenvolvimento modular. E cada grupo de componentes se comporta individualmente, tá? Então cada um deles é separado e tal. E aí quando você chegar lá no seu Aura, no seu Developer Console, eu vou até fazer isso agora já para... Tá aqui. Vou pegar aqui o Developer Console. Eu tô com o Visual Code aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou trazer um exemplo aqui. Mas vamos começar com o Developer Console, que eu acredito que a maioria de vocês são no Developer Console, tá? Ixi, tem algumas Eu coisas vou aqui. dar uma saída aqui. Tchau. Tchau! Valeu, galera. Bons estudos. Falou. Boa noite, valeu. Tchau. Fechar esses log aqui. Então, você quer criar um novo componente, você vai vir aqui no seu Developer Console, vai clicar em File, New, Lightning Component. Aí você vai dar um nome para o seu novo componente, então, componente legal. Pum, já veio aqui seu componente, tá? Aí, vocês podem ver que aqui do lado vai ter um conjunto de coisas. Isso aqui é o pacote que veio nesse seu componente, tá? A gente tem o .cmp, que é o componente C, que ele tem uma estrutura parecida com o HTML. Eu vou estar pegando aqui o meu exemplo do Visual Code para vocês verem que fica mais bonitinho. Então vocês podem ver que ele tem aqui uma formatação que lembra a questão do HTML, tem até questão de div, de parágrafo, que a gente usa também, que mantém, mas ele vai ter umas coisinhas diferentes. Você vai ter 3 arquivos JavaScript, tá? Você vai ter a JavaScript Controller, que é a controller.js, JavaScript Helper, que é a helper.js, e você vai ter a renderer.js, tá? Cada uma delas tem uma funcionalidade específica. A controller, você pode clicar aqui nela, ela vai criar. A controller, a controller, a helper e a renderer, elas vão ter, tipo, o formato parecido, você vai estar desenvolvendo ela com... A gente não vai estar falando de renderer hoje, porque a renderer está tratando sobre quanto a sua página está renderizando, mas você está definindo os métodos dela para o JavaScript também da mesma maneira, tá? Mas você pode, tipo, colocar uma lógica que vai aplicar antes do componente renderizar, depois do componente renderizar e tal. Então essa é a ideia da render, mas a gente não vai falar muito dela hoje, não. A controller e a helper, elas são muito parecidas, então isso aqui, para quem já mexeu em JavaScript, né? Aqui a gente tem um objeto, e aí dentro desse objeto a gente tem a chave desse objeto, que vai ser o nome da nossa função. E aí no caso tem uma função myAction, mas aqui eu poderia colocar, tipo, receber dado, né? E aí se eu quiser criar uma nova função, eu coloco uma vírgula, dou um Ctrl C. E aí eu posso colocar, tipo, enviar info, né? E aqui eu tenho criar um novo método JavaScript, tá bom? E aí eu tenho aqui essas 2 funções. E na helper eu posso fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui helper method. E aí eu posso estar fazendo a mesma coisa. Helper method. A grande questão aqui é que a minha controller, a controller, ela é a interface entre o nosso .cmp e a nossa helper, tá? Por quê? Porque a ideia da helper é que você seja o seu último passo até você chegar no back-end, tá bom? Então, você vai estar colocando a lógica de... Você pode colocar essa lógica na controller, tá? Mas a boa prática é você colocar a lógica de chamar o back-end, processar informações no Apex, na sua helper, certo? E aí, a controller, ela vai servir basicamente para estar lidando com os eventos que vão estar vindo do usuário e entendendo o que ele vai chamar da helper, para a helper fazer as ações dela com base nesses eventos, tá? Então, a controller vai ter coisas como... receber clique, ou então ao iniciar a página, ou então ao escrever, ou então ao ocorrer uma mudança. Então a controller está lidando com os eventos que estão acontecendo ali no lado do cliente, e aí você vai estar chamando na helper aqui os métodos que vão estar aplicando uma lógica mais complexa, ou então, e muitas vezes, enviando informações e pegando respostas
do back-end, do Apex, certo? Você tem o seu style, que ele vem no pacote também, que é CSS, então se alguém odeia CSS tanto quanto eu, é isso, você pode mexer também. Documentação, que serve para que você faça algo e as pessoas saibam depois o que você fez, é muito importante. E o SVG file é quando você quer estar colocando imagens específicas dentro desse pacote para você estar chamando. Então, digamos que você tem um ícone muito legal que você quer que esteja aparecendo no seu componente, você bota ele aqui dentro do seu SVG, tá? Essa é a ideia. E aí, como é que a gente faz para codar os componentes, né? Então, a primeira parte, isso aqui eu já vou... Tu não tem os exemplos aí não, né, João? Deixa eu botar aqui para você. Eu vou estar passando para vocês um daqui dentro do... João, tá aí? Alô? Oi, teu não, os exemplos. Oi, é porque eu tava preocupado não tá saindo som. Vou estar passando para vocês aqui um arquivo .zip, certo? Se vocês puderem baixar. Esse arquivo .zip, vocês vão abrir, ele vai ter alguns dados. O único que é realmente importante é esse .cmp. O que eu recomendo? Abram esse .cmp. Eu gosto de usar o Notepad++. Se vocês não tiverem, pode ser .txt mesmo. Eu acho que dá o bloco de notas. Você vai pegar isso daqui, Ctrl+C, e aí você vai botar isso dentro do componente que você criou, no CMP do componente que você criou, tá? Então, você pode fazer isso aqui para você estar acompanhando. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida aqui do que eu fiz, é só avisar e tal. Aí você vai e aí você salva isso. Pum, salvou. Eu acho que o silêncio indica que todo mundo já conseguiu fazer. Alguém quer que eu espere? Posso seguir? Espera mais um minutinho aí pra esse pessoal. Quem é o pato? Cadê o pato? 2 minutinhos. Ok. 10 minutinhos. Tá, enquanto esses 2 minutinhos aí eu vou só pegar uma água, tá? Boa água, viu? Opa, gente, vai ficar gravado, aí depois você dá uma olhada em como é que a gente fez e tal, mas qualquer coisa tu avisa aí pra gente. Tu pode acompanhar um vídeo também. A gente botou isso aqui mais pra se vocês já quiserem ir mexendo e tal, mas assim, Uhum. mais importante é vocês acompanharem aqui, ver o que a gente tá fazendo, até porque depois vocês têm um vídeo aí. Caso não tenha dando algum problema depois, se vocês estiverem mexendo, é só mandar dúvida aqui pra gente. Beleza. Alguém aí ainda não conseguiu ainda? Tá tentando e não conseguiu, no caso. Acho que deu bom já, então. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender dos nossos componentes Aura são os Aura Attributes, tá? Os Aura Attributes, eles são variáveis do lado do cliente que vão guardar dados de diferentes tipos, certo? A gente vai poder estar usando expressões, como aqui, para fazer uso desses atributos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o componente que eu criei, que eu passei, tá? Mas esse componente, na verdade, ele já está todo bonitinho aqui, também já dentro dessa organização. Então eu vou tirar essa parte aqui do meio toda. Vocês deixam de vocês aí onde ele tá? Que eu só vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Então, acho que vou deixar só o Lightning Card. Tirar isso aqui. Lightning Card, pum. E aí eu vou deixar assim, pum. Eu vou colocar nome, certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte. Aí vocês podem seguir esse espaço aqui. Eu vou estar só usando o meu, que ele dá ele vai ser um exemplo mais prático. Agora que vocês já salvaram isso aqui dentro da organização de vocês, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nas configurações dessa organização.
E aí agora o que a gente quer fazer é fazer esse componente aparecer numa guia, tá? Então a gente vai procurar aqui guias, né? Um nome bem intuitivo. E aí vai clicar em guias, ela fica dentro da seção de interface do usuário. E aí o que você vai querer fazer é vir aqui embaixo em guias de componente do Lightning, certo? Eu vou até excluir essa daqui, que eu preciso mais. E aí você vai clicar em criar. E quando você clicar em criar, é para aparecer bem aqui C2 pontos, o nome do componente que você deu na hora que você criou. No meu caso é componente legal. Eu vou colocar aqui componente legal. E aí você pode dar qualquer rótulo para essa sua guia, tá? Que eu vou chamar de treinamento Aura. E a parte mais importante, a mesma coisa que a gente fez quando a gente criou a guia de objetos, a gente vai estar vindo aqui em estilo da guia e botando aqui algum estilo. Vou botar um CD/DVD. Tá? Então treinamento Aura, avançar. Aqui eu vou colocar uma visibilidade padrão para todo mundo. Salvei. Pronto. Já consegui criar. Cadê? Treinamento Aura, tá aqui. Treinamento Aura, já consegui criar, deu tudo certo. Todo mundo conseguiu acompanhar isso aqui? Alguém ficou com dúvida? Acho que não. Agora, infelizmente, a gente não consegue ainda acessar essa guia, tá? Se a gente escrever aqui treinamento Aura. Tem um. Já dá pra acessar? Já dá, né? Pra acessar. Olha o trouxa aqui. Eu achei que não dava, mas dá pra acessar já. Dá pra acessar e não tem nada na guia. Só que o correto é que que o seu cliente não esteja clicando aqui, escrevendo o nome da guia, tá? O correto é que dentro do aplicativo que esse cliente vai estar usando no dia a dia, essa guia esteja lá com fácil acesso para ele. Então o que a gente vai fazer é que a gente vai vir no nosso gerenciador de aplicativos. Gerenciador de aplicativos. E aí a gente vai procurar algum aplicativo para poder estar inserindo essa nossa nova guia. No caso, eu vou pegar aqui o de vendas. E é sempre importante que tem 2 de vendas. Peguem sempre o do Lightning, tá? Vai clicar em editar. E aí você vai vir aqui em itens de navegação. Aí vai ter aí você vai escrever treinamento. Bum. E vai passar isso aqui para itens selecionados. Eu vou tirar algumas coisas aqui que eu não preciso. Deixa eu tirar entregas, eu não mexo. Deixa eu tirar roupas, previsões, casos, pessoas, calendário, grupo, chatter. Acho que o resto pode ficar arquivo. Tarefa também não. O resto deixa. Ó! E agora que eu salvei, eu vou em voltar. Aí eu vou querer vir aqui em vendas. Tá aqui já, ó. Tá aqui a minha guia já adicionada ao meu aplicativo de vendas. Não tem nada dela. Porque eu não coloquei nada. Beleza? Alguma dúvida? Acho que não. E aí o que a gente pode fazer é que aqui no meu Developer Console, assim como está mostrando aqui no slide, olha, aqui no slide eu só coloco um parágrafo qualquer. Então eu vou chegar aqui, eu vou adicionar só um parágrafo. Mesmo jeito que adiciona ai meu Deus, no HTML, colocar meu lindo parágrafo. Dá um Ctrl S, dou um Ctrl F5 aqui. Meu lindo parágrafo vai adicionado. E aí lembra aquela questão da UI responsiva, né? Digamos que eu tenho aqui uma variável nome, como eu tenho, e aí eu quero que esse nome mude de acordo com o usuário que está acessando, né? A gente não vai estar vendo agora essa questão de como a gente pega qual usuário está acessando e como muda o nome dele e tal. Mas a gente vai falar sobre a questão de como está fazendo essa questão do responsivo, certo? O que vai acontecer é que, digamos que eu queira mudar, tirar parágrafo para botar o nome da pessoa. Então, vou colocar aqui do mesmo jeito que está aqui no slide, tá? Você vai botar nessa notação aqui. Então, entre chaves, exclamação, o nome do Aura Attribute que eu estou definindo. No meu caso aqui, é nome, tá? Eu vou até mudar para outro para não ficar confuso. Vou colocar nome alguém. E aí, nome alguém, dou um Ctrl S. E aí eu vou dar um F5.
Aqui apareceu o meu lindo, mas não veio nada. Não veio nada porque eu não dei nenhum valor para esse atributo. Então eu vou só estar definindo um valor aqui para ele, default. E aí eu vou estar botando aqui Pablo, em homenagem a esse lindo rapaz. Ctrl S. E aí quando eu dou F5, meu lindo Pablo, tá? Então, a gente pode, por exemplo, estar adicionando um botão que muda essa variável aqui e aí vai mudar esse nome automaticamente, exatamente por isso essa questão do responsivo, tá? Essa é a ideia. Alguém tem alguma dúvida do que eu fiz agora? Tudo tranquilo? Vocês não puderam acompanhar porque está diferente de vocês, né? Mas vocês já podem estar adicionando dentro das guias de vocês e dentro do aplicativo também aquele nosso novo componente, né? Que veio. Então, bem aqui, eu vou estar adicionando o meu também. Vou vir aqui em guias. Nova guia. O meu é exemplo 1, nome. Vou colocar aqui treinamento Aura 2. Tá alguma imagem bem incrível. Passar. Salvar. E aí eu vou só procurar aqui, já deve ter aparecido. Não vou nem adicionar no aplicativo, que eu estou preguicinha. Abrindo uma nova guia. Aqui, o de vocês já deve estar com igual essa minha tela aqui. Alguém não conseguiu fazer esse passo, tá tudo tranquilo. Todo mundo conseguiu, tudo de boa. Se tá todo mundo conseguindo, tudo de boa. Então aqui, o que a gente tem é um conjunto de alguns Aura atributos. SSD, HD, RAM, placa de vídeo, processador, placa-mãe, etc. E aí aqui a gente tem um divzinho, que ele tem uma série de inputs, né? Os inputs, eles são dentro desses Lightning Inputs aqui. Dentro desse Lightning Input, você está definindo... uma coisa muito importante que eu não falei é que sempre que a gente vai definir um Aura Attribute, a gente tem que definir o tipo dele, certo? No meu exemplo aqui, eu coloquei type string. String quer dizer que é um tipo de texto, né? Mas poderia ser type... eu acho que inteiro é number, né? Agora me fugiu. Eu acho que eu tenho aqui um próximo slide que fala isso. Aqui, deixa um pouquinho. Eu acabei esquecendo de colocar. Mas eu acredito que inteiro seja number. Inteira. É inteiro, né? Integer. E aí o outro é decimal, né? Quando é decimal. Obrigado, Paulo. E aí type decimal, então type boolean, tá? E aí bem aqui a gente tem string, boolean e assim por diante. Aí você pode estar colocando date, date time. Então cada Aura Attribute seu, da mesma maneira que a gente tem na orientação ao objeto, a gente tem aqui esses Aura Attributes, tem que ter o tipo deles bem definidos. E todo Aura Attribute tem que ter o nome também, que é a forma que a gente vai estar referenciando esse nosso Aura Attribute dentro do nosso componente Aura, tá? Bem aqui o que vai estar acontecendo é o seguinte. Alguém tem alguma dúvida? Dentro do nosso Lightning Input, aqui nesse exemplo 1, né, João, eu acabei de ver que não está pegando, não tem o value, né? Talvez o exemplo 1 não seja o mais adequado. Deixa eu botar o exemplo 2 aqui pra galera. O exemplo 1 é só pra realmente... Eles colocarem na guia, né? Só. Peguei aqui o exemplo 2. Clicar X. Ai! Extract here. O exemplo 2 já tem até a controller bonitinha. Deixa eu ver aqui como é que tá o exemplo 2. Pronto, o exemplo 2 vai ser legal. Então vamos voltar aqui o exemplo 2, que o exemplo 2 já tem a controle bonitinha pra gente também. Vou passar aqui pra vocês. Baixem aí vocês vão e façam essa mesma coisa de pegar o componente, pegar o ponto .cmp, pegar aqui o que está nesse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui tu tá mexendo com algum objeto? Não. Acho que ele não vai me deixar dar deploy porque não tem a controller.
ele vai dar um problema, tá? E qual vai ser o problema? É porque aqui ele pede que a gente tenha uma controller, tá bom? Essa controller também tá no exemplo 2, só que ela tá fora do pacote, certo? Component Call Backend Controller é o nome dela. Vocês podem só, ao invés de estar pegando isso agora, vocês só vão vir aqui no Developer Console, fazer em File, New, Apex Class e colocar Component Call Backend Controller, tá? E aí vocês criaram essa classe bem legal. Agora, assim que eu der o retrieve nela, ele vai deixar eu ser feliz. Deixa eu dar o retrieve aqui. Eu me perdi um pouco aí. Você perdeu? Calma que eu explico. Só ver aqui, pronto. Onde que você se perdeu? Nessa parte que eu... Antes de tu criar essa outra classe aí. Antes de eu criar essa... Aqui o que eu fiz foi só que dentro da minha componente eu alterei ela para o exemplo 2, certo? Então vai ficar exemplo 1, porque eu sou ótimo em dar nomes. Então é para estar desse jeito seu ponto .cmp. E o que eu fiz foi só que eu criei uma classe com o nome Component Call Backend Controller, tá? Que é o mesmo nome que está aqui em Controller dentro do seu ponto .cmp. Então você só vem aqui no Apex, File New Apex Class, e aí você consegue criar uma nova classe, e tem que ser esse nome aí para ela. Ficou mais claro? Ou você quer que eu repita? Tá tudo ok? Alô? Então eu alterei. Tá bom. Chupimpa. Então eu alterei aqui o meu componente. É para ele ter alterado aqui a minha classe. Se não tiver, eu vou ficar muito chateado. Mas alterou. Então mudou. Aqui só tem um nome que envia o nome para o back-end, certo? E a gente vai estar trabalhando essa questão de fazer o envio de dados para o back-end e tal. Como é que fica isso? Mas só para validar aqui o que está acontecendo. O que a gente tem é apenas um Aura Attribute. O default dele é um valor vazio. Ele tem um nome de nickname, um tipo de string, tá? Aqui essas questões de layout a gente pode só passar por enquanto. Se você mexeu com Flexbox, a ideia é meio similar com você tratando de várias roles, tá? Então é essa mesma ideia. E aí o que a gente tem é só um Lightning Input. E aí entra a questão do valor aqui, que foi uma coisa que a gente não tinha no outro exemplo. E bem aqui nesse valor, o que a gente tem? Vixe Maria. Aqui a gente está dizendo que o valor do nosso Lightning Input é exatamente o v.nickname que eu mostrei para vocês antes. Isso aqui serve para indicar que quando um usuário escrever algo nesse meu input, isso que ele escreveu vai ser atribuído no meu Aura Attribute, tá? Então, na hora que eu escrevo aqui Maurim, esse Maurim veio parar aqui dentro do meu Aura Attribute, beleza? Essa é a ideia. E aí, aqui eu vou ter um botão, que é o botão que está aqui, enviar nome para o back-end. E o que tem nesse botão aqui? Ai, meu Deus. O que tem nesse botão aqui? Esse botão, eu coloco onClick para dizer que eu vou estar rodando um método na hora que eu clicar nesse botão. O método que eu quero rodar é um método chamado validateName, tá bom? Só que eu não tenho esse método ainda. E onde é que eu vou definir esse método? Dentro do componente de vocês vão clicar aqui em Controller, vai abrir esse controller aqui, tá? E aí vocês vão ir lá no exemplo 2, vai ter aqui o exemplo 2.controller, aqui eu vou abrir o meu com o Notepad++, vocês vão só copiar isso daqui, e vocês vão botar na controller de vocês. O meu tá diferente porque eu estou usando o Visual Studio Code, certo? E aí eu vou dar um Ctrl S para dar deploy. Deu deploy. Só que o nosso código ainda não funciona. Por que não funciona? Porque o nosso código, ele vai precisar que a gente esteja chamando métodos da helper. E a gente ainda não colocou nenhum método na nossa helper. Então a gente vai fazer o mesmo Paranauê, sendo que aqui para helper, tá? Então, exemplo 2, helper.js, clica para editar,
copia esse Paranauê aqui, bota dentro da helper e pum. Tudo lindo, cheiroso, maravilhoso. Pronto. Já funciona mal? Não, porque a gente não construiu nenhuma lógica no back-end para estar pegando isso que a gente está mandando para lá. Mas não tem problema, jovens padawans. O que importa é que até então a gente fez 3 Ctrl+C, Ctrl+V. Se alguém está perdido, está conseguindo acompanhar, e aí? Tudo bom? Então, só para lembrar, a gente tem o nosso exemplo.cmp, que é a linguagem de marcação, framework de marcação, podemos dizer assim. Que ele lembra o HTML e a ideia dele é estar passando ali, ele está estruturando como vai ficar a página e a gente vai estar definindo aura atributos para guardar informações, guardar variáveis no lado do cliente. A gente tem a controller que vai pegar o evento que vai estar acontecendo aqui e vai estar passando esse evento para helper, tá? Então notem que bem aqui no onClick, quando eu clicar no botão, eu vou rodar um método que aqui tem C de quê? Controller. Aqui na minha variável eu tenho o quê? V. V é de variable, tá? Então, V também pode ser de view, tá? Eu acho que eles devem ter pensado como view aqui em vez de variable. Mas aí, o meu C vai estar rodando aqui C.validateName. Ele vai olhar na controller JavaScript dele. E aí ele vai... Ah, tem aqui validate nome. Tá validate nome aqui também? Tá. Tá validate nome. E aí ele vai pegar... Já vou explicar o que ele faz direitinho. Mas ele vai pegar a helper e vai rodar o método enviar nome, que também está presente aqui dentro da minha helper. Beleza? Alguma dúvida, galera? Tudo tranquilo? Eu imagino que vocês devem ter muita dúvida sobre o que o código está fazendo. Mas a gente vai falar sobre isso no instante. Tá tranquilo? Tá de boa? De boa na lagoa? Todo mundo conseguiu? Tá. Então, todo mundo tá supimpa, todo mundo tá cheiroso, todo mundo tá maravilhoso. O que a gente vai fazer é que a gente vai dar o nosso último Ctrl+C, Ctrl+V da noite. Que eu acho que não vai dar mais tempo para usar mais. E aí a gente vai vir na nosso exemplo 2. E fora da pasta vai ter uma component call backend controller, uma classe lá. E aí tem um copiar nessa classe. E aí botem isso aqui dentro da classe Apex de vocês, certo? Então botem isso aqui dentro na classe Apex. E aí deem uma salvada. Alguém não conseguiu? Tá todo mundo de boa? E aí? Só um instante. Só um instante. Mas só um instante, viu? Nada mais que isso. Pronto. Supimpa. Vamos ver se funciona então, né? Lembrando que quem fez esse código aqui foi o Pablo, não fui eu, então se der errado a culpa é dele. Então, vou vir aqui na minha guia. E aí vamos entender o que está acontecendo no nível bem superficial. Bem aqui tem uma variável nickname. Na hora que eu escrever uma coisa no meu input, bem aqui, eu vou estar preenchendo essa minha nickname com alguma coisa. Quando eu clicar no meu botão, eu vou estar chegando na minha controller. Bum, cheguei na controller. Minha controller na linha 3, ela faz letNome. LetNome é JavaScript para definir uma variável. JavaScript você não tem que dizer o tipo da variável, tá? E aí você vai colocar letNome é igual a component.get v.nickname. O que isso aqui está falando? Quer dizer que você está pegando, get é pegar em inglês, então você está pegando do componente o v.nickname. E o que é v.nickname? Ora, bolas, v.nickname é a nossa variável nickname, a nosso atributo nickname aqui que está na nosso negocinho. E aí tem, se o nome for nulo, ele vai dar ele só vai mostrar, vai dar um erro, tá bom? A gente não quer que o nosso nome seja nulo. Mas tendo nome, ele vai chamar o enviar nome da nossa helper. E aí quando ele chega aqui na nossa helper, o que ele está fazendo? Quais são os passo a passo da nossa helper? Ele vai estar pegando o método enviar nome backend aqui da nossa controller. Ele vai estar passando um parâmetro aqui para ele, tá? Esse set callback a gente pode falar depois o que ele faz. E aí ele vai rodar esse enqueueAction, que tem a função de mandar o dado do nosso front-end para o nosso back-end, certo? E a gente vai sentar para conversar bem detalhadamente como é que esse passo a passo está acontecendo. Mas vamos testar se funciona.
Então, quando eu clicar no meu enviar nome back-end, isso aqui tem que chegar no meu back-end. Então eu vou escrever Joãozinho. Vou enviar. Sucesso, seu nome foi enviado para o back-end. Mauro, o meu apareceu toast, mas como é que eu sei que ele não está mentindo para mim? Para você, o meu já apareceu. Pro de vocês Developer Console, vocês vão ver que tem bem isso aqui, ó. Isso aqui é um log, certo? Quando a gente dá um ponto debug, bem aqui no nosso Apex, a gente tem o nosso system.debug famoso. O que vai acontecer é que quando você tem essa lógica acontecendo, você vai ter que vir num log aqui, sem teste, checkpoints, query, etc. Mas aqui você tem um log. Aí você pode clicar 2 vezes nesse log. Mesmo jeito que a gente já mexeu em log antes. Você vai clicar em debug only e pronto. Seu nome, Joãozinho, chegou no back-end. E aí, galerinha, o nome de vocês chegou no back-end? Nossa, eu me sinto a Dora Aventureiro agora. E aí, vocês estão vendo o mar? O nome de vocês chegou no back-end? Deu bom, galera? Dora, aventura. Cadê o pato agora? Deu bom, não deu bom, não sei nem o que tá acontecendo. E deu ruim, mas eu vou recarregar aqui. Mas você consegue entender porque que deu ruim? Você colocou na sua classe Apex e tal? Eu aperto no botão e ele não faz nada. Ah, não faz nada, mas aí, peraí. Você preencheu a controller e você preencheu a helper? Aham. Fez. Você preencheu a do Apex também? Ou não? Que nunca saberemos. Ah, sim, tava mutado, tá falando. Você tá falando da classe que tu criou? Ah, que chama classe Apex. backend? Exatamente. Tu preencheu ela também? Aham. E aí o teu não tá acontecendo nada quando tu clica no botão? Não tá Tu fazendo deu um nada. F5 depois que tu salvou tudo no Developer Console e tal? Dei agora outro. Tinha dado um já, mas... não vai não. Não foi? Então tu colocou o componente, colocou a controller, colocou a helper e tal, você não mudou nada e deu ruim. E tudo conseguiu salvar direitinho, Lázaro? Tudo salvou E sim, direitinho? quando não salva... Peraí, tem uma coisa errada aqui. A classe componente era pra estar ponto o quê? Ponto Quer dizer, componente CMP, não, a do... Apex, ponto Apex lá. ponto É, CLS. então é isso que tá errado aqui. Tá ponto APXC. Ah, não, mas eu acho que é APXC no Developer Console mesmo. Aqui, ó, APXC. Ah, tá. Aí Então, o nome dela é o mesmo nome. É o mesmo nome que tá bem aqui. O nome da tua classe Apex tem que ser o mesmo nome que tá bem aqui, ó. É o mesmo nome, Lázaro? sim. Eu até copiei. Sem saída de áudio. Vixe, Maria. Mas aí tu Enfim, consegue. depois eu dou uma enfim. olhadinha aqui. Tá bom. Beleza. Alguma ideia, João, do que pode estar acontecendo? Não sei, talvez um Ctrl F5zão, alguma coisa me salvou. Depois da aula, Ah. compartilha a tela aí. que a gente Depois da resolve. aula tu compartilha a tela, a gente vai dando uma olhada, beleza? Uma coisa muda o nome da controller, João. Ah, pode fazer isso também. Tem essa aqui. Às vezes só papoca. Então, vamos ver então o que está acontecendo aqui no passo a passo. Alguém ficou com alguma dúvida do que está acontecendo na nossa controller JavaScript? Sempre importante pontuar, tá? A gente tem a controller JavaScript e a gente tem a controller do Apex, tá? Então, vamos pontuar isso daqui. Alguém ficou com alguma dúvida aqui no que aconteceu na controller JavaScript? Que não? Tá, vou explicar para vocês o passo a passo aqui para a gente estar enviando algo para o nosso back-end, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai definir uma variável action e a gente vai estar pegando dela o método que está na nossa controller Apex para poder estar preparando ali a mensagem que a gente vai passar para ele. Então a gente vai fazer um component.get e aí fazer c. o método que está no back-end. Então bem aqui a gente tem o método enviar no back-end e ele está definido aqui na nossa linha 3. Pronto. Agora a gente vai definir o parâmetro que a gente vai estar passando para o nosso método, certo?
Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nome que vai estar dentro desse parâmetro, esse aqui é como se fosse um mapa, tá? Então a gente tem a chave e a gente tem o valor dessa chave, certo? Então bem aqui a gente tem que passar exatamente o nome desse parâmetro que está aqui. Então se aqui fosse nome 1, aqui tinha que ser nome 1 também, tá? E aí a gente vai estar passando aqui é um componente .get, que ele está pegando lá o v.nickname do nosso componente Aura, beleza? E aí depois que ele definiu esse parâmetro que a minha classe Apex precisa, a gente vai estar fazendo um setCallback. SetCallback é uma função que ela vai estar rodando com a resposta da nossa classe Apex. No caso aqui, o nosso Apex não está retornando nada. Só que a gente pode estar retornando um valor sim para poder estar mostrando ele no front-end. A gente pode até fazer algo já com relação a isso, tá? Então, bem aqui, com a minha resposta, o response.getState é o método que já tem dentro da response, que ele pega o estado da resposta. A gente tem sucesso, erro, né? Se você estiver retornando algo, você pode estar usando o getReturnValue. E aí você pode estar mostrando esse return value, que é o valor de retorno que você definiu lá para poder aparecer. Então, por exemplo, bem aqui, o que a gente pode fazer é simplesmente pegar na nossa classe Apex, na nossa classe aqui do componente Aura, o que eu vou fazer é, para além de ter esse meu log aqui, em vez de eu ter isso aqui rodando o log no back-end, eu vou estar retornando isso para o meu front. Só que aqui eu tenho que colocar uma string agora, que ele tem que retornar uma string. Pronto. E agora ele vai retornar uma string para o meu front. E agora, em vez de eu estar mostrando isso no meu log, eu quero mostrar isso no meu front-end, né? Na minha primeira vez trabalhando com Apex, eu não sabia como pegar o System Debug, então eu sempre tinha que mandar tudo para o console log para poder entender o que estava acontecendo. Foi só incrível. E aí aqui, para a gente poder debugar algo no JavaScript, a gente vai usar console.log. Return value. E aí, ponto e vírgula. Mandar isso aqui lá para o meu dar o deploy. Pronto. E aí agora vamos ver se eu consigo pegar isso aqui no meu front. Então vou dar um Ctrl F5. Dá um Ctrl Shift C, que vai abrir o meu console log aqui do lado. Ele abriu aqui, sem problema. Pronto. Aí agora eu vou botar aqui João. E aí eu envio o nome para o back-end e isso aqui tem que aparecer no meu front. Deixa eu ver se apareceu. Ixi, cadê? Console. Tá aqui. Seu nome João chegou no back-end. Talvez seria melhor se fosse colocar chegou do back-end, né? Ele veio lá do back-end, ele chegou no front. Talvez isso seja melhor dessa maneira. Tá bom? Deu certo aqui, eu fiz tudo de novo. Deu certo? Olha só. Deu. Alguém ficou com alguma dúvida nesse retorno aqui e tal? Como fez esse response e tal? Tudo certo? Tá ok. Agora, né? Para estar criando, acho que a gente pode criar só uma conta e mostrar um DMLzinho. Para criar conta é só o nome, né? Que precisa? Ou precisa de mais alguma coisa? Talvez precise de mais alguma Que é só o nome. Só o nome, João. E pronto. Então, vamos inserir uma conta dentro. Vamos criar um registro de conta aqui usando o nosso componente, certo? Então, bem aqui no nosso developer. Eu sempre fico confundindo que eu estou usando os dois. Aqui, eu vou dentro do meu Apex. Eu falei para vocês que a gente está se comunicando com o nosso banco de dados. A gente precisa estar fazendo isso dentro do Apex, não dá para fazer isso no JavaScript. O que a gente vai fazer é que a gente está passando o nome e eu quero estar criando um novo registro, tá? Quero estar criando um novo registro aqui dessa conta que a gente fez. Então, eu vou botar void aqui. E aí, em vez de eu ter essa lógica, eu vou fazer account, nova conta, new account. E aí, como isso aqui é um objeto padrão do Salesforce, o que eu tenho que estar fazendo, ele não tem um construtor definido, então eu tenho que colocar o nome exatamente como é o nome
o nome ai, meu Deus. O nome o nome do campo. Então, bem aqui vai ser o nome do campo name, é só name. E aí vem aqui nome, que é o nome que a gente recebeu. Tá bom? E aí depois eu posso colocar, aí a gente vai fazer vou colocar aqui uma linha que a gente chama de um DML, certo? Que ele serve para estar inserindo isso aqui no nosso banco de dados, tá? Então, vou fazer insert nova conta. Isso aqui vai inserir essa minha nova conta dentro do meu banco de dados, tá bom? E aí depois eu posso só estar retornando essa nova conta para eu estar pegando ela no meu front-end ali para ver que deu tudo certo. Então vou dar um Ctrl S aqui, vou mandar isso lá pro meu. Ah, é porque aqui eu tirei o retorno, né? Vou colocar que eu vou retornar uma account. Pronto. Então, tudo certo aqui? Beleza? Bem aqui, eu só vou dar um console log nesse objeto conta. Então, vou vir aqui no meu Paranauê. Tirar isso aqui que eu só estou me confundindo. Vou dar um Ctrl F5. Tá? Aqui eu vou colocar uma conta de nome Pablo. Vou enviar para o back-end. Me deu um retorno. Aqui eu recebi o quê? Name Pablo e um ID. Esse ID aqui diz que o meu objeto foi criado. Então vamos lá ver. Aqui em contas. Pablo, vejam bem. Oh, the magic. Criamos aqui o nosso objeto Pablo de uma maneira personalizada. Nosso registro Pablo, desculpa, de uma maneira personalizada. Ou seja, a gente não veio aqui em contas e clicou em criar para criar. A gente tem o nosso componente personalizado que é capaz de estar adicionando aqui o Pablo no nosso banco de dados. Uma coisa legal que a gente pode fazer também é pegar o ID do Pablo. Como vocês podem ver, ó, toda vez que a gente abre um registro, tem bem aqui esses dados, isso aqui é o ID. Então você pode só pegar isso aqui e trocar. Eu caí aqui no registro do Pablo, beleza? Alguma dúvida do que eu fiz até agora? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Acho que sim. O que a gente iria fazer agora seria ir para o nosso terceiro exemplo, mas eu acho que já são 15 para as 8. Eu acho que está bem puxado. E eu acho que a gente vai estar encerrando mais cedo hoje, tá bom? E para vocês até ganharem tempo, lembrando que amanhã é o último dia para vocês estarem enviando o desafio 2. Na quinta-feira vocês vão estar recebendo o desafio de componentes Aura, então qualquer dúvida que vocês tiveram até agora, vocês podem repassar esse espaço aqui à vontade. Amanhã a gente vai estar fazendo o desafio, o exemplo 3 e o exemplo 4 para estar se aprofundando mais nesse conteúdo. Se for necessário a gente passar um pouquinho mais de tempo, a gente pode até estender mais um dia, tá? Mas para hoje é isto, certo, senhores? Ninguém tem alguma dúvida? Todo mundo ok? Deu certo? De boa. Então, cuidem aí da atividade para entregar até amanhã. Quando for, talvez também ter. Como é convertido, eu não vou saber falar exemplo de como é, tá? Mas isso não é relevante pra gente, tá bom? O que é relevante é quando a gente está trabalhando com esses componentes Aura aqui, com esse framework, tá bom? Quando a gente está trabalhando, exatamente o que a gente botar aqui já vai estar vindo. Você pode procurar, por exemplo, a documentação dos documentos Aura, a documentação do Aura aqui para estar trabalhando com ele. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Lightning Card. O que é um Lightning Card? Lightning Card é este... Pronto. É este cardzinho aqui, beleza? Aqui a gente tem o quê? A gente tem o Lightning Input, que é só o input do Lightning. Tem o Light Layout, que ele é usado para fazer uma formatação mais legal aqui. Dentro desse Lightning Layout, a gente define Lightning Layout Items, que vão estar organizados em linhas dentro do nosso Lightning Layout, tá bom? Então você não precisa nem estar
pensando em HTML aqui, tá, Daniel? Você vai estar fazendo aqui em Aura, beleza? Então, qualquer dúvida podem perguntar aí, praticar, pensar em exemplos e tal. Fiquem à vontade, tá bom? Show? E aí, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida na controller, como é feito esse passo a passo com a comunicação do back-end também, podem falar. E amanhã a gente continua, então, o nosso treinamento. Beleza? Tu encerra aí a gravação, João? Aham.